A paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Diácono Edson, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Neste segundo trimestre, nós estamos estudando a revista de adultos, cujo tema é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nós temos como comentarista neste trimestre o pastor Douglas Batista. Estaremos estudando a lição de número 6, referente à data do dia 10 de maio de 2020. E o tema da nossa lição de hoje é a condição dos gentios sem Deus. Nós sabemos que esta condição, no mínimo, era desoladora, deplorável. E no decorrer da lição, nós estaremos estudando os conteúdos para o nosso entendimento. Nosso texto áureo está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo de número 11. Eu sugiro que você faça a leitura desta carta, porque é o assunto da nossa revista nesse trimestre, não só uma vez, mas quantas vezes o Espírito Santo te impulsionar a estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Então o texto áureo diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Nós temos como verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Aqui eu quero fazer uma ressalva aos irmãos no texto áureo, onde este termo incircunciso, ele muitas vezes ele é usado como uma forma pejorativa. Os irmãos se lembram ali do exemplo de 1 Samuel capítulo 17, no versículo 26, onde Davi chega e pergunta ali ao exército israelita aí: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então esse termo incircunciso, ele também tinha um sentido pejorativo ali nesta temática que nós estamos tratando e iremos tratar na escola de hoje, na aula de hoje. E a verdade prática o que seria outrora sem Deus? Ou seja, em tempos passados, antigamente, né, nós estávamos destituídos aí da herança das promessas que Deus tem para a nossa vida. E só falando aqui, o gentil, o que é a definição desse termo gentil? Gentil é não israelita, ou seja, o não judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil. Eram considerados ali os povos, as nações distintas, né, de Israel. Nós temos como objetivo geral na nossa lição de hoje esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Se você quiser fazer uma relação entre esse termo gentil e nós, essa relação ela é entendível e aceitável nesse momento. Por quê? Porque nós não fazíamos parte da nação eleita, da nação escolhida ali por Deus. E só esclarecendo aos irmãos, nós não somos um plano B. Deus, desde o início, ele tinha um plano para a minha vida e para a sua vida como gentil, para que nós também fizéssemos parte da promessa e da salvação em Cristo Jesus. Caminhando aqui então para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e também Romanos capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 14. Amém? A parte introdutória da nossa lição de hoje, ela vem dizendo que os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros da promessa. Antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Quais são estas formas de privação que os gentios, ou seja, nós
não tínhamos em relação ao povo escolhido. Quais são essas 5 formas então? Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. Quinto, sem Deus no mundo. Na lição de hoje, nós estaremos estudando cada um destes aspectos. Só lembrando aos irmãos, como já foi falado em aulas anteriores, que esta regeneração é o novo nascimento em Cristo Jesus. Nós temos como ponto central que os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Glória seja dada ao nome do nosso Deus por esta condição ao qual nós nos encontramos hoje. A nossa lição de hoje, ela está composta de 3 tópicos, como é de praxe do currículo da revista da Assembleia de Deus na classe dos adultos, e cada tópico vem com os seus subtópicos. Então, aqui caminhando para o primeiro tópico, ou tópico de número 1, chamados incircuncisão. Aqui, o autor da revista, ele vem dizendo que nós estávamos mortos espiritualmente e que os gentios daquela época eram desprezados pelos judeus. O primeiro subtópico vem dizendo o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Esta referência os irmãos podem estar encontrando em Gênesis, capítulo 17, versículos 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Gênesis capítulo 17, no versículo de número 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, ainda no capítulo 17 do livro do Gênesis, no versículo de número 14. Portanto, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Ou seja, qual era o conceito ali físico? Qual era a aliança que Deus tinha com Abraão e que esta aliança perdurou ali? Qual que era o conserto que Deus tinha? Nós iremos falar um pouquinho mais nos tópicos seguintes. Mas qual era ali o conserto? Era um sinal que era feito, cirúrgico, nos filhos ali até o 8º dia, para que eles confirmassem a obediência e também a separação, como povo de Deus. Isto separava ali então os judeus dos demais, dos gentios ali. O segundo subtópico, ele vem trazendo como tema o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Nós podemos verificar este conceito lá no livro do Êxodo, capítulo 19, no versículo 5 e 6, que nós estaremos lendo. Nós faremos menção de várias referências bíblicas, portanto, eu peço que você esteja com a sua Bíblia para que nós possamos estar conferindo estas referências. Êxodo, capítulo de número 19, no versículo 5 e 6, a palavra do Senhor vem dizendo: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso de número 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui nós vemos que a circuncisão, como significado religioso, ela apontava para a santificação. E também a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão importante que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Esta referência nós vamos ler em Atos, capítulo de número 11, no versículo de número 3. Atos,
dos Apóstolos, capítulo de número 11, no versículo de número 3, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Aqui é o relato de Pedro ali, explicando ali por que ele entrou na casa de incircuncisos para estarem ali comendo com ele. Tal era importante. Me lembro também de uma referência bíblica lá no livro do Êxodo, capítulo 4, do versículo 24 ao versículo de número 26. Êxodo, capítulo 4, no versículo 24 ao versículo de número 26, nós estamos falando aqui da importância da circuncisão ao povo escolhido ali por Deus. Diz assim: e aconteceu no caminho numa estalagem que o Senhor o encontrou. Encontrou quem? A Moisés. E o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos seus pés e disse: certamente me és o esposo sanguinário. Verso 26. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Veja você que aqui eu quero só dizer aos irmãos que eu não sei se Moisés ele falhou em circuncidar o seu filho, ou se ele, conhecendo a lei, conhecendo a aliança que Deus estava estabelecera com Abraão, ele não o quis fazer, porque Zípora era uma medianita, e os medianitas, nós sabemos ali, através do livro de Números, que os medianitas ali, eles contendiam, né, com o povo ali de Israel. Então, não sei se Moisés falhou ao circuncidar o seu filho, ou se por atender a um pedido de Zípora, ele não quis fazer, né? Aqui a gente aprende uma lição importante sobre o jugo desigual, que Paulo vai tratar em 2 Coríntios, capítulo 6, no verso de número 14, né? Normalmente, nós temos problemas com esse jugo desigual. Moisés, ele era casado ali com Zípora, que era uma medianita. Então, aqui é só uma suposição da minha parte. Eu não sei se para manter ali um bom relacionamento com a sua esposa ali, ele não fez a circuncisão do seu filho. Mas o fato é que a caminho de uma estalagem, a Bíblia vai dizer que ele cai doente, ele fica doente. Então, de alguma maneira, Zípora pega uma pedra, faz uma cirurgia ali a sangue frio no seu filho, joga aquele prepúcio ali aos pés de Moisés e fala: você é um homem sanguinário. E o verso 26 vem dizer assim: por causa da circuncisão. Aqui eu só quero fazer um parênteses, né, aos irmãos, e dizer que você, ainda que não fez a sua escolha, tome muito cuidado. Você que me ouve agora, você jovem, você ainda que está ainda orando a Deus, pedindo um esposo, pedindo uma esposa, tome muito cuidado com o jugo desigual, vá para a palavra do Senhor, procure a orientação do Espírito Santo de Deus, porque normalmente no relacionamento onde há um jugo desigual, a parte que vai ceder é a parte crente, né? Talvez ali para não causar um relacionamento ruim ou para preservar esse relacionamento. Então que Deus possa estar te dando a orientação para que você faça a sua escolha correta. Então aqui no segundo subtópico nós tratamos do significado religioso, da importância da circuncisão, e eu trouxe aqui dois exemplos, um exemplo ali de Atos dos Apóstolos e outro exemplo no livro do Êxodo, no capítulo de número 4, onde Moisés ali, ele teve uma experiência ali com Deus, e uma experiência, talvez Deus estava tratando ali também, né, mais com a esposa dele do que com ele próprio. O fato é que não havia sido feita essa circuncisão e era uma ordenança, né, uma aliança de Deus. Caminhando aqui então para o terceiro subtópico, o tema do terceiro subtópico, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva:
o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Nós já falamos deste assunto, né? Que era uma cirurgia ali, um ato cirúrgico ali. Efésios capítulo 2, no versículo de número 11, que faz parte também da leitura bíblica em classe, a parte B, diz que a circuncisão era feita pela mão dos homens. Então, a boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Nós vamos falar um pouquinho mais também sobre isso nos tópicos seguintes. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, como nós podemos ler lá em Gálatas capítulo 6, no versículo de número 15. E por que essa circuncisão agora ela é no coração? Porque ela é feita agora no interior, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Esta referência bíblica nós encontramos em Romanos capítulo 2, no versículo de número 29. O subtópico de número 4, ele vem dizendo a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou intensos, olha só, para os irmãos verem, intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Esta referência os irmãos encontram em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Então, qual que foi a deliberação ali deste concílio? A deliberação foi que, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, conforme Filipenses capítulo de número 3, no versículo de número 3. Vamos dar uma lida nesta referência bíblica, os irmãos fiquem apostos, com a palavra do Senhor, para que nós possamos estar fazendo a leitura. O apóstolo Paulo vem dizendo na carta aos Filipenses, então, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Você pode glorificar a Deus, por quê? Porque a circuncisão hoje ela é feita no nosso interior, no nosso coração. A cirurgia ela é interna na minha vida, na sua vida, e hoje nós somos, como o apóstolo Paulo vem dizendo, somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então aqui, caminhando para a síntese do tópico de número 1, nós, os gentios, não fazíamos parte do pacto da circuncisão e por isso estávamos excluídos da aliança com Deus, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fomos alcançados. Amém? Caminhando aqui então para o tópico de número 2, eu gosto sempre de enfatizar aos irmãos que a nossa aula é uma aula bem prática, bem objetiva, uma aula trazendo todos os pontos importantes, trazendo várias referências bíblicas para que os irmãos estejam embasados dentro da palavra do Senhor. Então aqui o nosso tópico de número 2 vem trazendo como tema estranhos ao concerto da promessa. Aqui, sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, como vem dizendo a nossa leitura bíblica em classe, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo de número 12. Então aqui também nós temos os nossos subtópicos e o primeiro subtópico, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que
naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes do novo nascimento, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Ou seja, nós estávamos mortos espiritualmente. Os gentios, eu sempre quero fazer esse link, já expliquei que o que é o gentio? Todo aquele que não é judeu. Então, ou seja, nós éramos gentios e incrédulos. Hoje, pela graça de Deus, nós somos gentios. Mas hoje nós cremos, nós professamos e nós ensinamos a salvação em Jesus Cristo através da morte salvífica dele na cruz do Calvário. Amém? Então aqui, antes, sem Cristo, nós vivíamos uma vida ao qual nós praticávamos ali todas as obras da carne já citadas em aulas anteriores, Gálatas capítulo número 5, se os irmãos quiserem dar uma conferida lá. Mas, volto a dizer, e nós temos que enfatizar que pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje nós fazemos parte da promessa, nós fazemos parte da vida eterna. O segundo subtópico vem dizendo, separados da comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Essa referência nós encontramos em Romanos, capítulo 9, no versículo de número 4. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita a Abraão e a sua descendência. Nós já citamos aqui o capítulo de número 17 do livro do Gênesis, onde você vai encontrar estas referências ali sobre esta aliança feita entre Deus e Abraão. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Vamos ler esta referência bíblica em Gálatas capítulo 3, no versículo de número 29. E você pode glorificar ao nome do nosso Deus. Por quê? Porque nós também fazemos parte hoje desta descendência, das promessas do nosso Deus. Gálatas capítulo 3, no versículo de número 29. Acompanha comigo essa leitura bíblica ao qual Deus nos propõe nesta aula de hoje. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oh, glória a Deus por isso! Oh, que bênção de Deus para a nossa vida! E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso alegra muito o meu coração e eu espero que em Cristo Jesus você também sinta esta alegria quando assistir a esta videoaula. Você pode glorificar o nome do nosso Deus, aleluia, porque nós, através da graça, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela traz um tema ali sempre em Cristo, em Cristo. Então, se você está em Cristo, você também é descendência de Abraão e herdeiro desta promessa maravilhosa de Deus na nossa vida. O terceiro subtópico diz, alienados aos pactos da promessa. Então aqui o autor da nossa revista vem trazendo que estes pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abrâmico, que você vai encontrar lá em Gênesis capítulo de número 12, o pacto mosaico, que você vai encontrar em Deuteronômio capítulo de número 28, e o pacto davídico, que você vai encontrar em 2 Samuel, no capítulo de número 7. Então aqui, os gentios não tinham noção deles, e por conseguinte estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Então, agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino,
de alienados, ou seja, de indiferentes, os gentios agora. Nós, por meio da promessa e por meio do sangue de Jesus, nós nos tornamos herdeiros da maravilhosa graça do nosso Deus. Caminhando aqui então para a síntese do tópico de número 2, nós podemos dizer que a nossa condição era desoladora, como eu disse na introdução da nossa aula de hoje. Nós vivíamos sem Cristo e estávamos separados desta promessa e estávamos também estranhos a este conserto. Então você pode glorificar o nome de Jesus Cristo, que é através do plano feito por Deus, executado por Ele e ainda tendo o convencimento através do Espírito Santo de Deus, nós fomos alcançados pela graça do nosso Deus. Então aqui, caminhando para o final da nossa lição de hoje, nós vamos começar a falar do tópico de número 3. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o que Paulo vai nos ensinar então. Primeiro subtópico, desprovidos de esperança. Aqui eu quero também enfatizar, como enfatizei em algumas aulas anteriores, que existem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não têm esperança, aquelas pessoas que têm a esperança errada, uma esperança, uma falsa esperança, e existem as pessoas que têm a verdadeira esperança. Qual esperança? Lá em Atos capítulo 26, deixa eu dar uma lida, Atos capítulo de número 26, Atos capítulo de número 26, deixa eu procurar o versículo aqui junto com os irmãos, se eu não me engano, o versículo de número 6. Paulo vem dizendo assim: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, nós estamos aqui e muitas vezes somos julgados. Uma referência bíblica a respeito da esperança que nós estamos agora fazendo parte. Então podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse aqui ser ditosa. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, ou seja, e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Eu quero aqui levar os irmãos a uma referência bíblica, lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 36, livro de Ezequiel, capítulo de número 36, vamos dar uma lida. Ezequiel, capítulo de número 36, a partir do versículo de número 24. Olha o que a palavra do Senhor vem nos dizendo. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso de número 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós, um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui Deus está dizendo através do profeta que o próprio povo de Israel, eles não estavam ali mais crendo, muito pelo contrário, eles estavam ali defamando o nome de Deus. E Deus vai explicar que ele estava fazendo tudo isso por amor do nome dele. Por amor do nome dele, ele iria fazer todas estas maravilhas que nós lemos em Ezequiel, capítulo de número 36, do versículo 24 ao versículo de número 26. E o autor da revista, ele vem dizendo aqui, que embora, como nós acabamos de ler aqui, embora o povo, Deus tivesse decretado que ia incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa.
Nós vemos um texto onde Deus estava tratando com o povo israelita. E agora nós vemos também que, mesmo Deus fazendo a promessa aos gentios que incluiriam eles neste plano salvífico, eles também estavam ali desesperançosos. E aqui o autor da revista ainda continua dizendo, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e de incerteza. Ou seja, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus, né? Isso é muito importante na minha vida e na sua vida, porque quando a esperança ela se vai, quando a esperança nós passamos a não tê-la mais, isso é uma consequência de nós perdermos também a nossa paz. E isso revela a ausência de Deus na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia para que nós possamos sempre estar crendo nesta esperança, conforme lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, no versículo de número 6. Por causa da esperança da promessa feita aos nossos pais, nós estamos aqui e nós sofremos os intempéries, as labutas desta vida, mas sempre crendo que a nossa esperança é Jesus Cristo, que um dia Ele voltará para nos buscar e ter nosso encontro em glória com o Pai. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. O subtópico de número 2, sem Deus no mundo. Os gentios, então, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. E por meio do seu paganismo estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Ainda a revista vem dizendo que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades, ou seja, eles eram pagãs e que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Ou seja, trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, mas este quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Aqui eu quero ler com os irmãos em João capítulo 17, no versículo de número 3. Os irmãos podem estar fazendo a procura da referência bíblica, João capítulo 17, no versículo de número 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória seja dada ao nome do nosso Deus por isso. E eu achei interessante que este termo verdadeiro, eu quero levar os irmãos também a uma referência bíblica, lá em Filipenses capítulo de número 4, no versículo de número 8. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, onde nós podemos ler o apóstolo Paulo dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Aqui nós podemos fazer uma reflexão, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, aplicando aos nossos dias de hoje, que estas 5 características têm que fazer parte da vida do crente. Não basta só ser chamado, tem que obedecer. Lembram do exemplo de Moisés, lá no Êxodo capítulo de número 4? Ele havia sido chamado por Deus para uma grande obra, mas cadê a obediência em realizar ali a circuncisão? Só para a gente fazer um link. Então, temos que ter estas 5 características na nossa vida. E Deus há de te dar força para que você consiga implantar isso na sua vida, cada dia sendo melhor. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra, estamos em obra, estamos em reforma, cada dia sendo melhor. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, verdadeiro, amável, honesto, puro e de boa fama. Nós temos que ter esta característica, como o apóstolo Paulo vem dizendo. Nós temos que buscar a isso. Nós temos que buscar ser verdadeiro, ser honesto, ser justo, ser puro, amável e ainda termos boa fama. Glória seja dada ao nome do nosso Deus
por isso. Então, caminhando aqui para o final da nossa lição de hoje, vamos fazer a síntese do tópico de número 3. A antiga condição dos gentios era lamentável, desprovido de esperança e sem Deus na vida. Caminhavam a passos largos para a perdição e para o inferno. Olha qual era a minha condição e a sua condição antes de nós conhecermos a Jesus Cristo. Antes nós sermos gentios crendo, né? Não somos mais gentios incrédulos, muito pelo contrário. Hoje nós cremos, nós professamos e nós ensinamos a fé no nosso Deus glorioso e supremo, né? Então aqui, irmãos, caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações e aproximou-se, né, e nos aproximou de Cristo e de Israel, incluindo na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus para sempre. A palavra que então, irmãos, resumindo a nossa lição de hoje, onde nós tivemos como ponto central na aula de hoje, quando nós tivemos aqui que os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, como nós já fizemos leitura, né, da referência bíblica citada aqui aos irmãos em Gálatas 3, no versículo de número 29. Na conclusão da nossa aula de hoje, a palavra é gratidão ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado e principalmente por ter nos incluído neste plano, nesta herança, nesta promessa, nesta vida eterna que em Cristo Jesus nós adquirimos através do sacrifício de Jesus. Você tem motivos para glorificar, engrandecer e enaltecer o nome do nosso Deus. Nós éramos, excluídos de tudo isso, e através da circuncisão no nosso coração, através da circuncisão, da cirurgia de Jesus Cristo, através da fé e do nosso arrependimento, nós hoje fazemos parte desta promessa da parte do nosso Deus. Amém? A aula de número 7, a lição de número 7, querendo Deus, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lembrando aos irmãos que esta revista ela é uma sequência, uma aula vai puxando ali as outras aulas. Se você tiver interesse nas 5 aulas anteriores, nós temos estas aulas gravadas e podemos disponibilizar o link para que você também possa estar assistindo às aulas anteriores. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus faça parte da sua vida, não somente hoje. E se você crê desta maneira, diga amém.